Atenção, atenção, senhores passageiros com destino à terra prometida. Queira passar para a plataforma de subida. Atenção, atenção, ao dono dos trovões, relâmpagos e chuva, que move com a terra, e ela se dissolve, alimenta e dá vida a tudo que na terra existe. Quem é que ousaria a igualar-se a ti? Baruch Hashem. Durante este audiobook, eu estarei usando alguns termos e nomes em hebraico. E a seguir, vou mostrar a tradução mais aproximada para a língua portuguesa. Hashem, Deus. Adonai, Deus. Aretz, terra. Avram, Abraão. Aveiró, pecado. Erad, único, Esaf, Esaú. Isbnei Israel, filhos de Israel. Mitzvah, mandamento. Milá, circuncisão. Midrash, ensinamentos e interpretação. Moshe Rabenu, Moisés. Olam Rabá, mundo futuro. Panassá, alimento. Pessa celebra-se em lembrança da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, que ocorreu no dia 14 do mês hebraico Nissan, no ano de 2448 da criação do mundo. Haftarah, leitura da palavra de Hashem. Rivka, Rebeca. Selirihot, preces com pedido de perdão na madrugada. Shemai, escuta. Torá, ensinamento da palavra de Deus. Talmud, significa expondo leis religiosas e civis. Terá, teref, emprestável para o consumo. Teshuvá, arrependimento. Tzadik, justo. Yaakov, Jacó. Yom Kippur, dia do perdão. Isaac, Zemirot, cânticos. Observação. Os mandamentos que Deus verbalizou no princípio para Adão, tempos depois foi dado por manuscrito pelo próprio dedo de Deus para Moshe Rabenu, Moisés. Agradecimento especial ao Criador do mundo pelo entendimento, discernimento e poder assim passar as verdades ocultas, levando saúde e esperança. Essa escrita é o conceito da verdade de uma simples linguagem. Emite uma parte filosófica que atinge o pensamento de muitas pessoas e dão resposta a muitos pensamentos da maneira certa. Antes das críticas, pesquisem escritos baseados no Torá e Taná e vivermos num mundo melhor, pacífico, na aceitação da justiça e da verdade que é Deus único e errado. Bem, nós sabemos que quando chega a hora da salvação da parte de Deus, nada poderá detê-la. Falaremos agora do Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é eterno, porque não acaba, não morre, não se cansa e nem se fadiga. Não foi copulado, é absoluto, tem controle sobre todas as nações, pois tudo que está debaixo de todos os céus é dele. Não posso ficar calada diante de tantas evidências. Deus envia os recursos para a sua libertação. Envia a pessoa certa. Deus enviou Moshe Rabenu, Moisés, ao Egito e o povo não foi liberto das mãos de Faraó? Deus prometeu a Moshe e disse: vai, estarei com você em tudo.
Moshe Rabenu foi, e Deus manteve com ele em tudo. Moshe Rabenu perguntou para Deus: se alguém me perguntar quem me mandou e qual é o seu nome, assim diz o Criador do mundo: eu sou aquele que sou. Quanto aos Isbnei Israel, assim dirás: eu sou, me enviou a vós. Chegou a hora da salvação para os Isbnei Israel que estavam cativos no Egito, e ninguém pôde detê-la. Faraó, com toda a sua autoridade e poder, nada pôde fazer para deter o povo de Deus. Disse mais a Moshe Rabenu: quanto o tenho libertado, subirás com o meu povo ao monte para adorar-me, e gravarei as minhas leis sobre seus corações. E assim foi. Povo escolhido, viram as obras de Deus através de Moshe Rabenu. Viram de perto, e mesmo vendo todas as maravilhas, operações fantásticas, milagrosas, tiveram suas convicções abaladas. Deus envia recursos para a travessia do Mar Vermelho. Pense bem, como o mar se abriu? Abriu simplesmente? Moshe Rabenu abriu seus braços, olhou para o alto e esperou o milagre que só Leolam Adonai Erad poderia realizar. E o mar recebeu do seu Criador um adicional. Deus enviou um fortíssimo vento que veio do leste e fez que o mar se abrisse e fez-se em duas muralhas, e o mar ficou de pé, abrindo assim espaço para os Isbnei Israel, filhos de Israel, passar. O mar simplesmente não poderia se abrir, mas o seu Criador deu o recurso certo, um adicional. O vento, o mar, depois de cumprir a missão que Deus lhe destinou, voltou a ser o que era antes. E assim sendo, os inimigos que perseguiam Isbnei Israel, filhos de Israel, foram todos mortos. Seus cavalos, cavalheiros, rodas, charretes boiaram. E assim foi. Eu perguntei a Deus como ele abriu o Mar Vermelho. Eu dormi e acordei com a resposta. O povo traiu a Deus. Povo escolhido, viram as obras de Deus de perto. Viram as águas se transformarem em sangue. A terra e a água produziram milhares e milhares de rãs, piolhos, moscas. Viram o mar se abrir, dando caminho para eles passarem. Viram o dia que houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moshe Rabenu levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Torá, Êxodo 19:16. Mesmo vendo todas as operações poderosas, milagrosas, fantásticas, e mesmo assim, quando Moshe Rabenu subiu ao Monte Sinai para receber de Deus os mandamentos, vendo
os filhos de Israel, que Moshe Rabenu tardava em descer, sentiram medo de não achar o caminho da terra prometida. Havia no meio deles um egípcio que veio com eles do Egito, Datã, e aproveitou a oportunidade, vendo que o povo estava fragilizado e com medo, e induziu Arão a fazer o bezerro de ouro. E o povo aceitou e acreditaram que um Deus poderia indicar o caminho. Já naquela época havia ali um oportunista opositor, enganando o povo e os fazendo acreditar em mentiras. Nos dias de hoje, podemos considerar as mesmas situações do passado que se repetem. Assim diz o Criador do mundo, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós e os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor que há justiça e força. Isaías 44, 24. Assim diz o Criador do mundo, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Eterno, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho esplanhei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Mar, terra, fogo e o vento, será tudo tão de repente que não haverá mais tempo. No dia que se chama hoje, o aqui e agora, vamos reconhecer, glorificar e agradecer que o único que verdadeiramente tem controle sobre os fenômenos da natureza e tudo que acontece é pela sua vontade. Baruch Hashem. Palavras de Moshe Rabenu. A lei e o dever não são coisas que estão fora do nosso alcance. Não se encontra nos céus, nem além do mar. Não terá que ir longe para alcançá-la. Olhai em vós mesmos, interrogai as vossas consciências, e é lá que os encontrareis. Estas coisas estão pertinho de nós, em nossa boca, em nosso coração. Elas se manifestam a quem se dá o trabalho de descobri-las. Torá. Diz que a ciência não se deve procurar nas pessoas cuja vaidade vai até os céus e depassa o oceano. O verdadeiro sábio não conhece o orgulho. Ele sabe muito bem que a ciência e a inteligência não alcançarão jamais o infinito e o absoluto. O conhecimento da lei sagrada só pode residir nas pessoas modestas. Os justos. Se guardares os meus estatutos e os meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Levítico 17, 5. A ciência e a virtude não são privilégios de ninguém, seja este pequeno ou grande, rico ou pobre, israelita ou não, pois que o versículo diz:
o homem viverá por eles. O pagão virtuoso e instruído tem tanto mérito quanto o Kohen Gadol, o sumo sacerdote descendente de Arão. Um sábio, mesmo manzer, espúrio, é mais considerado que o Kohen Gadol, ignorante. No livro dos Salmos 118, 20, está escrito: esta é a porta do Eterno, por ela entrarão os justos. Não diz os sacerdotes ou levitas ou israelitas, entrarão, porém, os justos, sem distinções de raça ou culto. Torá. Yom Kippur. O Talmud interpreta as palavras diante do Eterno. Com isso, não quer dizer que o Kippur anula as falhas do homem contra Deus e não as cometidas contra seus semelhantes, a não ser que repare o mal feito a eles e lhes peça desculpas. Se ofender nosso companheiro, implorai o seu perdão. Se ele vos rechaçar, fazei-o até 3 vezes. Se mesmo assim ele se recusar a perdoar, vós fizestes o nosso dever. O homem que não perdoa quando se lhe pede para fazê-lo é considerado cruel. A grande tarefa: olhar para o céu, a parte espiritual, olhar para a terra, agir, pois Deus precisa de toda ajuda possível. Aprendendo no sofrimento, o homem, estando afastado do seu Criador, vem problemas, sofrimentos, perdas, dor, até a morte eterna. O Criador certamente vê e sabe tudo. Por certo, Ele vê pessoas cativas, enlaçadas, seus lamentos, dores e sofrimentos. Só você poderá reverter a sua história, mudando assim sua atitude mental. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Aí aprendemos, sabemos que Deus é grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão, não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, e com pessoas influentes os faz assentar-se para sempre e serão exaltados. Estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. O Todo-Poderoso lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se portaram com soberba. O ser soberbo é uma transgressão da lei do nosso Criador. Um ser arrogante torna-se intransigente, não aceita as críticas que lhe surgem, pois as mesmas são construtivas para tornarmos bem melhores. Nas críticas, podemos nos ver melhor e são construtivas. O ser humilde é uma virtude que nos traz a benevolência de Deus. Aí então Deus abre-lhe os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se converta da sua iniquidade. E se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão sem entender nada. Os maus de coração permitem que seus corações fiquem cheios de ira. Agrilhoados por Deus, não clamam por socorro, perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais.
Jó 36:14. No entanto, Deus abre os seus ouvidos ao aflito e tira-lhes das falses da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as suas iguarias da sua mesa seriam cheias de nutrimentos. Dai ouvidos aos trovões, porque ele é a voz de Deus. Sobre isto treme o meu coração e salta do seu lugar. Shema, escuta. Dai ouvido ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago. Com sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Jó 37:2-5. Ainda hoje tudo funciona perfeitamente, tudo lhe obedece: astros, céus, terra, mar, o vento, o fogo, vulcões, chuva, todo o seu poder produz. A chuva e o aguaceiro, sede forte. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? E as nuvens derramam-se em chuvisco, e a chuva cai sobre a multidão humana, e com ela alimenta tudo que tem vida na terra, dando-lhe comida abundante. Baruch Hashem. Deus justo. Acharás que é justo dizer: maior é a minha verdade do que a verdade de Deus? Observa atentamente para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se você peca, que mal causa as nuvens? Multiplica-se as suas transgressões? Que mal você faz às nuvens? Nem bem, nem mal. Se fores justo, o que recebe as nuvens de suas mãos? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem, como a ti. Mesmo a tua bondade dá proveito àqueles que você ama. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro, clamam por Deus, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvores durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamamos e Ele não nos responde, é por causa da arrogância. Gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que pensem que Deus não nos vê, as nossas causas estão diante dele. Muitos pensamentos que acreditam que Deus não pune e nem faz caso de nossas transgressões, abrindo a boca de qualquer maneira com palavras vãs, amontoando frases de ignorantes. Deus pergunta ao homem: sabes tu as ordenanças dos céus? Podes tu, homem, estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram? Homem, tu pode ordenar os relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Então, as nuvens, seguindo o rumo que Deus dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Shemai, escuta. Povos, inclina os seus ouvidos a isto, para considerar as maravilhas de Deus, o Criador do tudo, o Todo-Poderoso, aquele que não foi copulado, é absoluto e tem domínio sobre tudo. Sopro de Deus.
Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carregam densas nuvens que aspergem os relâmpagos, e a água fica dura como a pedra, e a superfície das profundezas se tornam compactas. Quem denigrir as minhas palavras ficará impune? Quem é este que escurece a verdade, os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Disse Deus: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas da terra, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam e rejubilava todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus nuvens por vestidura, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse para o mar: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Mas se Deus ordenar para o mar que saia do seu lugar para abater as nações, o mar obedece e sai. Caminho da luz. Homem, acaso entrou nos depósitos da neve e vistes o tesouro da saraiva que eu retenho para o dia da angústia? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Madrugada. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada e fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e destas fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como um barro debaixo do selo. Uma verdade: dos homens perversos e maus, a luz de Deus se desviam. Porventura foi revelado ao homem as portas da morte? O que você sabe da morte? Apenas sabes que vai morrer. Alguém já viu as portas da região tenebrosa? De repente morrem. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Jó 34:20. 7 estrelo. Poderá o homem atar as cadeias do 7 estrelo? Como nascem as árvores? Quem abriu regos para o aguaceiro passar, fazendo caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, para matar a sede da terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Para e pensa: as matas, grandes matas verdes que nenhum mortal plantou, mas sim o poder do Criador. Baruch Hashem. Quando cai a tempestade, a chuva faz caminhos e os relâmpagos se entrelaçam e faz acontecer a vegetação. Há tantas coisas que nós não sabemos, só o poder do Todo-Poderoso. Baruch Hashem. As pedras. Ou quem deu entendimento ao meteoro? Existe algum mortal que pode fazer isso? Só o único,
o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o que pode fazer tudo. Ele é o tudo. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco? Ou guiar a ursa com seus filhos? Jó 38:32. Baruch Hashem. Avestruz. O avestruz bate alegre as suas asas. Acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. Se esquece de que algum pé os pode esmagar, pisá-los os animais do campo. Trata seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando dá um salto e se levantar para correr, ri-se do cavalo e do cavalheiro. Nos dias atuais, os pais, mesmo tendo o entendimento humano, agem como animais. Mamãe avestruz, papai avestruz. Qual o motivo? Águia. É pelo seu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali ela descobre a sua presa e os seus olhos avistam de longe. Seus filhos chupam o sangue. Onde há mortos, ela ali está. Falcão. Homem, será que é pela sua inteligência que o falcão voa, estendendo as asas para o sul? Discurso. O Todo-Poderoso fez um grande discurso com Jó, mostrando-lhe seus feitos, seu poder, e tudo ficou manifesto. Há tanta coisa que o homem ignora, sendo nós uma faísca. A opção mais correta é reunir a nossa frequência mental com o Criador, perguntando a Ele tudo o que queremos saber. Você pergunta e Ele ouve. Você dorme e acorda com a resposta. Se não entender, aguarde. Procure ler Livro dos Sábios. Tente ajustar sua frequência. Disse mais o Todo-Poderoso a um homem: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argueia a Deus, que responda. A resposta de um homem humilde: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó viu Deus. Deus convence o homem à sua ignorância. Deus perguntou a um homem do meio de um redemoinho. Jó 46. A resposta do Todo-Poderoso para Jó. Então Hashem, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira. Atenta para o todo soberbo e mata. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calça os pés, os perversos, do seu lugar. Cobre-os juntamente no pó
encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dê vitória. Disse mais o Todo-Poderoso a Jó: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu de espada? Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da cana. Os lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se o rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Quando o hipopótamo abre a sua boca para atacar em sua defesa, quando fecha, é como 825 quilos de força. Deus o criou com força total nos seus músculos do seu corpo e na sua boca. Deus criou o homem com força total em seu cérebro, força para realizar o que quiser, inteligência para o nosso mundo tão evoluído. Muitos não sabem, desconhecem nossa força interior. Dentro de nós existe uma força infinita. Crocodilo. Podes tu, com um anzol, apanhar um crocodilo ou lhe travar a sua língua com uma corda? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou juntar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso você o fará muitas súplicas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Acaso os teus sócios negociarão com ele? Ou repartirás em pedaços e venderás aos mercadores? Põe as mãos sobre ele, lembre-se da luta e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em nossa esperança. Ninguém há tão ousado e corajoso que se atreva a despertá-lo. Assim diz o Criador do mundo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, não me calarei. Assim diz o Todo-Poderoso: não me calarei a respeito dos meus membros, nem da sua grande força e a graça da sua compostura. Quem abrirá as vestes do seu dorso? Quem abrirá as portas do seu rosto? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo. As ajunta a tal ponto, uma se chega a outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, adere entre si e não pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede o fumo, como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões.
e da sua boca saem chamas, chamas de fogo. No seu pescoço reside a força, e diante dela solta o desespero. Suas partes carnudas são pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra. Levantando-se ele, tremem-se os valentes. Quando irrompe, ficam como fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, dardo ou flecha. Para ele, o ferro se lhe tornam em restolhos. Os porretes atirados são para ele palha. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, que arraste-se sobre a lama, como um instrumento de debulhar. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter-se encanecido. Na terra não há ninguém igual a ele, pois ele foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. O homem que viu e ouviu essas palavras disse em Jó 42, 2 e 6: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho e a verdade? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, e tu me perguntarás, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo com o rosto no pó. Jó 42, 6. Seu domínio existe. Porque assim como desce as chuvas e as neves dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem e a façam brotar a erva, para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Restaurando a sorte de Jó. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou a sorte de Jó. Só Deus pode mudar a nossa sorte. Muitos conhecem a história de Jó e traduz ou entende como a paciência de Jó. Será? Todo o sofrimento de Jó, ver seus filhos mortos, sua riqueza acabar, seu corpo com úlceras, vermes coçantes, ele foi digno de ver e ouvir o que viu. Conclusão: foi aprovado. Jó deixou para os seus descendentes conhecimento real e verdadeiro sobre tudo do mundo, trazendo a lembrança aos terráqueos o porquê, o sentido de cada coisa que Deus criou. Compreensão para coisas que não se sabem, meditação para as coisas que se leem. Haverá o dia em que todas as religiões falsas serão extirpadas da face da terra. Ele é o dono de tudo. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, mas ninguém percebe, ninguém vê, ninguém entende. Vamos parar e pensar. Hoje, o aqui e agora. Pense, Deus, dando honra àquele que por direito merece, trazendo a lembrança dos humanos o porquê, o sentido de cada coisa que Ele criou. Toda honra e toda glória pertence ao Criador do mundo. Tudo é de Deus. Obrigado, Deus. É simples viver. Vida, simplesmente vida.